Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do DiretaCast. Hoje eu trouxe uma pessoa que eu vou confessar que assim que eu comecei as gravações de podcast, eu já tinha pensado no Morris. Porque o assunto permeia muito um assunto que o Morris é uma bandeira. Então, assim que eu tive esse insight de começar o DiretaCast, eu já pensava no Morris e agora tô com ele aqui, ao vivo em cores, e com uma oportunidade super legal de eu convidá-lo, porque eu sempre sou convidada a participar dos eventos da Mature. Então, hoje eu trouxe uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande por ter conhecido ela há um tempo atrás por meio da rede Mulher Empreendedora e garrei paixão. Então, Morris, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. É um prazer estar aqui com você. Adorei o convite, porque é isso, né? Parceiros já de longa data. Eu sou seu fã, você tá sempre com a gente na Mature. A gente, não só eu, né? Eu falo a gente porque todo mundo do time da Mature, os Matures te adoram. A gente sempre quer ter você com a gente. Então, pra mim, receber esse convite foi um prazer enorme. Muito bom. Então, o Morris, deixa eu contar um pouquinho, então, os bastidores. Ele tem uma atividade que me chamou a atenção lá atrás e que você já vai perceber a conexão, que é um trabalho em atuar com o público 50+, dar visibilidade para as qualidades, para as opções, ganha-ganha para o Maduro, ganha-ganha para uma empresa, ganha-ganha para o mercado. Então, Morris, conta um pouquinho a tua jornada para chegar até aqui e trazer esse propósito forte, trazer esse modelo que a Mature traz e conta como é que você costurou isso tudo e quer espalhar isso para transformar, então, as oportunidades. Não, legal. Vou tentar resumir, porque senão, né, dá um episódio só da história, mas... Porque a Mature, esse ano, já vai fazer 9 anos, né, no meio desse ano. Mas eu comecei lá em 2015, na verdade eu comecei a estudar o tema de envelhecimento, longevidade, abraçar essa causa entre 2013 e 2014. E minha principal inspiração foi minha avó, Dona Keila, que trabalhou até os 82 anos, uma pessoa super ativa, muito trabalhadora. E ela faleceu em 2013, com 91. E em 2011 eu tinha feito um trabalho voluntário numa casa de repouso que eu tinha gostado muito, já tinha me despertado ali um interesse sobre o tema. E em 2012, a empresa que eu tive com meu pai foi vendida. E aí, em 2013, a morte da minha avó. Então foi uma série de fatores, porque eu sou engenheiro de software, trabalhava com sistemas, a gente tinha uma empresa que desenvolvia sistemas de reserva online de hotéis, então não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, né? Essa é pra minha surpresa. Pois é. E aí, quando a gente vendeu a empresa, ainda continuei lá por mais um tempo, mas eu comecei a procurar algo para fazer quando eu saísse de lá com mais propósito. E aí, estudando empreendedorismo social, que eu descobri, que falei, é isso que eu quero resolver um problema, né, e conseguir ganhar dinheiro com isso. Não sabia o quê, mas aí os pontos foram se conectando, a história da minha avó, o trabalho voluntário. Aí eu descobri que o mundo estava envelhecendo, o Brasil de forma ainda mais acelerada. Ainda pouco se falava sobre isso na época, né? 10 anos atrás. Mas eu comecei a ter mais contato com as pessoas com mais 50, 60 anos, participar de eventos. E conforme eu ia conversando com essas pessoas, eu via que um assunto recorrente ali era a dificuldade de continuar trabalhando por causa da idade. Ou de ser contratado, ou de ser demitido. E aí eu falei, não é possível, né? Se a gente tá vivendo mais, a gente vai precisar trabalhar por mais tempo. Será que, né, realmente é tão difícil assim? Aí eu fui conversar com empresas para pesquisar e falei, e aí, tem algum problema contratar uma pessoa com mais 50 anos? Aí, não, imagina, problema nenhum. Que bom. Então, quantos 50+ vocês contrataram no último ano? Que silêncio, né? Zero. Aí eu entendi que tinha um preconceito muito forte, velado. E também pesquisando, vi que não tinha nenhuma iniciativa voltada para isso, para resolver esse problema. Falei, aqui acho que tem uma oportunidade de negócio, porque ninguém tá olhando para isso, e de impacto social, porque já tem muita gente sofrendo com isso e vai ter cada vez mais com a população envelhecendo tão rápido como tá no Brasil. E aí em 2015 eu comecei, era Mature Jobs, né? O foco era mais emprego no início. Não sabia como que eu ia resolver isso, mas eu falei, deixa eu validar agora mais quantitativamente. Criei uma página, falei, vamos ajudar pessoas acima de 50 anos a conseguir trabalho. Se você tem interesse, se cadastre. Logo, coisa bombou, assim.
muita gente se cadastrando, falando, agora que eu encontrei vocês eu tenho esperança, porque eu mando centenas de currículos, recebo os caras retorno, porque eu sei que eu tô correndo com um jovem e tal. E aí o grande desafio até hoje é convencer as empresas a contratar essas pessoas, mas é lógico que a gente, entendendo que apesar de hoje as empresas estarem mais abertas, ainda que não contratam tanto, no início as empresas não queriam nem saber. Então a gente começou a falar de empreendedorismo, de alternativas ao emprego, atualização, tecnologia, network, por aí vai. Então hoje a gente trabalha com as empresas, né, fazendo toda essa parte não só de recrutamento e seleção, mas treinamento e consultoria sobre diversidade etária, porque é um tema que elas estão aprendendo. Mas para o pessoal 50+, que hoje já são mais de 200 mil cadastrados na Natura e no Brasil todo, a gente fala também de como quer trabalhar por conta própria, como autônomo, freelancer, empreendedor e também o emprego, né? É uma das possibilidades, mas não é a única. Então foi a história que me levou até aqui. Muito legal. E aí, até fazendo uma conexão. Por que a Marcela, que fala de venda direta, tá trazendo o tema etarismo? Então, eu trouxe com 2 grandes olhares. O primeiro é eu também fazer essa contribuição de letramento do empresário sobre as oportunidades em atuar com esse 50+, que tem grandes estudos que falam da qualificação, dos soft skills, dos hard skills, e que todo esse trabalho num 50+, traz sim rentabilidade para uma empresa. Fora todo o trabalho de ESG, está alinhado com a inclusão social, governança e tudo mais. Sim. Então, o meu papel aqui também é ajudar nesse letramento. Esse é um primeiro aspecto que eu falo do lado de cá. E o segundo é uma realidade. A gente tem na força de vendas, nos 4 milhões que a gente tem de empreendedores individuais que revendem marcas, a gente tem uma característica muito forte que, num passado, esses 50+ eram o maior bolo da fatia de representatividade dos empreendedores. Então, uma pessoa, ela queria começar a empreender, ela foi dona de casa, ou ela trabalhou num banco e saiu, e ela olhava na venda direta como uma composição de renda. Uhum. Então, hoje, a gente tem sim uma grande fatia de empreendedores individuais, revendedores e tudo mais, que são pessoas 50+, e a gente tem também novos entrantes com uma faixa etária mais jovem. Mas mesmo essas pessoas mais jovens, elas também têm o espelhamento de mães que foram empreendedoras individuais, mães que revenderam Avon, revenderam Natura, revenderam Boticário. Sim. E aí elas olharam a oportunidade. Então, essas pessoas novas também se basearam nos maduros. Então, os maduros unidos jamais serão vencidos. Tô eu aqui como madura de 58 para representar. Até porque todos nós seremos maduros um dia, né? Com sorte, eu costumo brincar, todos chegaremos lá. A gente vai ser 50, 60, 70, 80, mas é isso que a gente quer. Amém. Né? Então, os jovens, eles têm que saber que eles também têm que abraçar essa causa que é deles, né? De todos nós. Isso. Então eu trouxe nesses 2 focos, né, o assunto de etarismo, e uma parte que é muito importante. Essa pessoa 50+, ela tem uma bagagem, a gente tem estudos, queria até que você comentasse sobre isso, a gente tem uma qualificação muito elevada. Sim. Eu tive a oportunidade já de palestrar em vários eventos da Natura e espero também, como você falou, 50, 70 e... a gente vê a qualificação dessas pessoas e a venda direta abraça como uma oportunidade de negócio real. Então, se essas pessoas forem descobrindo umas marcas que tenham esse propósito de ser realmente inclusivo, elas podem sim ter uma geração de renda, crescer e ter sim uma qualidade de apresentação de produtos, serviços nos relacionamentos deles, porque a gente também tem uma característica da comunidade 50+, é tudo enrabixada, né? Sim, tem muito essa coisa do relacionamento, né, dos contatos. Então eu acho que faz todo sentido, né? Porque afinal de contas é isso que você estava falando, já existem estudos, pesquisas e eu conheço diversos cases que comprovam toda a qualidade que essas pessoas trazem para as empresas,
né? Seja como alguém que está ali numa área operacional, administrativa ou na área de vendas, logicamente, né? Então é comprometimento, acho que, né, o principal. Hoje as empresas sofrem muito com a alta rotatividade de jovens, né? Então uma coisa que é fácil de ver é que diminui o turnover com pessoas mais velhas, diminui o absenteísmo, melhora o clima, porque isso quando você tem um trabalho ali de integração, não adianta só ter as gerações se elas não estão integradas. Então, quando existe ali um apoio da liderança, um olhar estratégico sobre isso e ações para integrar, melhora o clima, melhora toda a relação da equipe, porque você tem ali uma troca muito rica e muita complementaridade. Não é que um é melhor ou pior que o outro, são complementares, né? Mas o mais velho, ele traz uma postura que o jovem normalmente não tem e acaba se influenciando com essa postura, né, de não só ser mais comprometido, mas toda a vivência dele e essa coisa do relacionamento, porque o jovem hoje tá muito ali na tela, né? Então, vamos ter mais essa coisa do relacionamento interpessoal que é fundamental para vendas, é o olho no olho, é o jogo de cintura, a paciência, né, a calma, saber lidar com os problemas sem, né, surtar. Então, a alta crise de ansiedade que os jovens têm, o mais velho ele tem mais calma porque ele já passou por 1000 coisas antes, ele sabe, né, que não é tão difícil assim, que passa. Então, esse mix, ele é muito rico, né? E para vender, você precisa de relacionamento. Não só saber lidar com as pessoas, ter todo esse jogo de cintura, como ter bons contatos. Isso só com o tempo que a gente vai criando, né, um networking mais vasto e com mais qualidade, né? E, de fato, como eu falei, existem pesquisas mostrando que equipes multigeracionais são mais criativas e mais produtivas, então ajuda a empresa a ser mais inovadora. Como a diversidade e inclusão como um todo, a gente sabe que diversidade gera inovação, né? Então, normalmente as empresas já estão mais avançadas no tema, porque já trabalham há mais tempo, pelo menos empresas grandes, de equidade de gênero, de inclusão racial, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, e agora começam a olhar para a idade, entendendo que a idade também vai trazer esses benefícios, mas que é desafiador porque é um tema novo, né, lidar com as diferentes gerações, então precisa de fato entender e aprender como fazer isso, e entender que é estratégico porque a população está envelhecendo, né, não só a força de trabalho, mas o consumidor. Então eu preciso ter essas pessoas na minha empresa, né? E aí, falando de vendas, provavelmente quem vai comprar, né, ou tá, em breve vai ser também um maduro. E aí você tem um resultado que, de fato, a empresa é mais inovadora, isso gera resultado financeiro, né? Às vezes não é tão simples mensurar, mas a gente vê vários casos no Brasil e fora que já mostram isso. Muito legal. Eu lembro daquele filme, O Estagiário, né, que é emblemático. E aquela coisa... Eu sou professora de negociação também, esse assunto eu adoro. Na negociação tem uma coisa que é olhar a terceira via. Então, eu tenho uma posição, você tem outra posição e a gente está num conflito. Então, uma das técnicas até de negociação é você ter uma terceira via. Não é a minha posição, não é a sua posição, é os nossos interesses que estão por trás de uma posição. E aí uma terceira via que tem uma visão, às vezes até de olhar de forma diferente e chegar a uma negociação positiva. Uhum. E aí eu lembro do Estagiário, onde tinha os conflitos tal da CEO da empresa, toda atarefada tal, e ele olhava com aquela parcimônia e falava assim, que tal se a gente fizer outro caminho, né? Então, olhando para a nossa realidade, hoje, até falando um pouquinho no universo da venda direta, a gente tem uma característica muito forte que é a venda direta, ela se coloca até no que a gente chama de última milha. É no contato com a pessoa, ajudando ela a decidir sobre algo. E um grande influenciador é ter usado, é ter a experiência, é ter contato. Sim. E no caso de uma pessoa madura, ela já usou muitas coisas. Ela pode ser de um tempo, que até é o que aconteceu comigo, que não usava protetor solar, que não usava alguma coisa,
Minha mãe usava laque. Não, imagina, é muito legal ter essa experiência, né? Você tem muito mais argumento, história para contar, que é fundamental para uma venda direta, né? É completamente diferente de um negócio online lá que a pessoa vê a foto e sai clicando. Né? Você ter essa oportunidade, você tem chance de não só conseguir vender melhor, mas vender mais. Perfeito, né? Perfeito. Eu falo que ter contato, por exemplo, com a minha mãe, ela não precisa fazer aula de storytelling. Meu pai não precisa fazer aula, eles são o storytelling. O meu pai, por exemplo, que é o storytelling, se conta histórias para que você chegue num formato mais emocional. O meu pai conta histórias de viagem que eu fiz, que ele não foi, e que é mais legal ouvir ele contando do que eu, né? Então, a pessoa madura, ela tem este ganho também de não é só transacional. Ele traz junto até relacional, né? Como ele se relacionou com um produto, com uma situação. E aí é venda, aumento de ticket médio, aumento de sucesso de influência. Então, bora pro 50 a mais, né? Não, sem dúvida. A gente, na Mature, acho que a maior parte das vagas que a gente divulga são para vendas mesmo. Porque muitas empresas já enxergaram, já há bastante tempo, o potencial que tem essa população enorme de 50, 60 a mais, que tem experiência, que tem esse autocomprometimento, não só a experiência profissional, mas a experiência de vida, né, que a gente está falando, e que está disponível no mercado porque o mundo corporativo já não absorve mais essas pessoas por causa do etarismo, né, mas estão super conectadas, estão atualizadas e tem um potencial enorme, né, em várias áreas, né, para não dizer todas, acho que só o que for serviço braçal que é mais complicado, mas vendas acho que é um diferencial grande porque é onde o jovem talvez tenha mais dificuldade, né? O jovem deixa ele cuidar ali do sistema, né? Do e-commerce para vender online. Agora, para vender no tete a tete, não tem o que falar, né? Não que o jovem não possa, mas essa experiência, essa história toda que a gente está falando é um grande diferencial. E acho que isso precisa continuar ou até voltar a ser olhado, porque quando a gente fala do etarismo, a gente sabe que é um preconceito muito forte, que está na nossa cultura, faz parte da nossa sociedade, né? A gente meio que quase que nega o envelhecimento. E no mercado de trabalho isso é muito forte, né? Então, talvez alguns empresários tenham ainda uma visão, até por causa da revolução tecnológica, tudo que a gente está vivendo, que não, preciso ter jovem, empresa moderna e não sei o quê, né? E aí tem por trás disso muito estereótipo, de que o mais velho não sabe mexer com tecnologia, ou que ele não é aberto a mudanças, novidades, ou que não ele é muito muito nativo, caro. digital. Que são todos mitos, porque, primeiro, generalizar dessa forma é um erro, né, enorme. Segundo, basta você conversar com algumas pessoas aí que estão 50, 60 anos, que você vai ver que estão super ativas, são conectadas, né? Pode ter as que não estão, mas tem muitas que estão, assim como o jovem, tem os que são e não são. Não dá para generalizar. O importante é você começar a abrir oportunidade para essas pessoas, até para você, na prática, ver como é que funciona e mudar um pouco essa cultura, esse estereótipo, né? Porque muitas empresas que nos procuram já estão sofrendo com os problemas que o excesso de jovens traz. Falta de ter essa experiência toda de pessoas mais velhas na equipe, seja para gestão, seja para relacionamento, as soft skills, né? Então, a empresa que num passado recente tirou os mais velhos para ter uma equipe mais jovem, agora está começando a rever isso por causa das consequências. E aquilo que eu falei, não é para tirar os jovens, é para ter um mix, até porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando também de representatividade. Os 50 a mais hoje já são 27% da população brasileira, né? Se achar uma empresa que tem 27% de colaboradores 50 a mais, é muito difícil, para não dizer quase impossível, falando de empresas grandes e tal, né? A média, né, a gente tem uma pesquisa de alguns anos atrás, de colaboradores 50 a mais em grandes empresas no Brasil varia de 3% a 5%. Uau. E normalmente são pessoas que fizeram 50 anos dentro da empresa, que já estão lá há algum tempo. Então ainda tem muito a ser feito, é um tabu enorme, por isso que a gente faz muita essa educação. Mas as empresas que já estão mudando isso já são referências porque estão tirando proveito
dessa experiência toda. A gente tem até agora uma certificação, que é o Age Friendly Employer, uma certificação internacional, que já estamos com 10 empresas certificadas no Brasil, que estão mais avançadas nesse tema. Então, agora tem cases, né? Não dá para dizer que é por falta de informação. E eu acho engraçado que a gente permite algumas brincadeiras, mas essa permissividade também ela dói um pouco. Por exemplo, eu lembro, eu tinha quase 30 anos de Natura e alguém falava assim, ela é dinossauro. Uhum. É uma brincadeira, é lógico, mas no fundo... Se fala muito isso. Né? Se fala muito. E eu tentava ligar isso a uma pessoa detentora de cultura. Né? A cultura organizacional, uma coisa tão difícil de você... Se você não tem um time plural... Como é que você carrega um dos pontos que é super importante, que é a cultura organizacional? Então, o impacto de ser dinossauro, eu levava por esse lado positivo. Mas tem um lado também, eu como dou aula, como eu comentei, né, de negociação, num curso de ESG da Universidade, da Faculdade FIA. E dentro desse olhar, tem muita empresa que fala assim, bom, para eu melhorar a minha visibilidade, o market share e tudo mais, um dos pontos de alerta é que eu tenho que ser uma empresa, né, algumas vezes, uma empresa ligada às causas ESG. E aí, algumas vezes, ela vai forçada para ficar bonito. Mas, mesmo que seja forçado, depois ela vai tendo contato e tendo resultados positivos. Ela percebe que realmente vale a pena, não é só para parecer bonito, mas que traz resultado, né? Então eu queria até comentar um pouquinho mais sobre esse aspecto, que assim, vem forçado mesmo, né? Tem, às vezes, na Natura e em outras realidades até de organizações não governamentais, que a gente ajuda um empresário a falar assim, tá, você tem que fazer, mas deixa eu até te dar uma ajuda em como formatar, né? Principalmente grandes empresas, esses dias mesmo tinha uma aluna minha, ela falou assim, olha, eu entrei na minha empresa na causa de sustentabilidade, mas eu ainda não tenho apoio. Eu tenho porque tem que ter o time de sustentabilidade na empresa, mas ainda não tenho apoio. Eu falei, não tem problema. O tem que ter já ajuda a começar, já é um pontapé. Né? Até porque hoje em dia a gente vê investidores cobrando isso, né? A B3 agora tem um índice de sustentabilidade, então cada vez mais isso vai ser e tem que ser mesmo cobrado, né? Porque não dá pra gente ver empresas aí ganhando rios de dinheiro e não pensando no impacto que gera no mundo, não só o que ela produz, mas o impacto positivo que ela pode fazer, né, como um stakeholder importante de influência da sociedade, até de políticas públicas. E eu lembro que antes, lá, quando eu era criança pequena, né, tinha aquela coisa assim, você tem que ter de faculdade para você ser alguém na vida, né? Tinha um pouco isso. Hoje, ter faculdade não é diferencial competitivo. Não. Né? A mesma coisa aconteceu até com esse aspecto. Você ter diversidade era diferencial competitivo até alguns anos. Hoje como é fazer faculdade, né? É sine qua non para que você permaneça no mercado. Exato. Diversidade e inclusão é algo que qualquer empresa, não só grande, mas empresa média também, eu diria, e as pequenas também deveriam olhar para isso, né? Porque, como a gente falou, existem estudos comprovando que a diversidade traz inovação, então não é só para ser bonzinho, você tem muito a ganhar com isso. Mas não existe empresa que não trabalhe diversidade e inclusão, porque está totalmente no S do ESG, diversidade e inclusão é um dos grandes pilares, né? E aí é isso, as empresas já têm normalmente trabalhado alguns pilares mais tradicionais, digamos assim, como a questão de gênero, de raça, o PCD que tem cota, o LGBTQIA+, também que ficou forte nos últimos anos, mas principalmente gênero e raça, as empresas que olham para a diversidade e inclusão há algum tempo já estão olhando e entendendo que isso traz resultados, estão com metas mesmo, né? Porque, de fato, elas já começam a ter indicadores e mensurar que isso traz vantagens competitivas para ela, além, né, de ficar bonita na foto, não só para investidores, mas para o próprio consumidor, né? E aí entra agora a questão da idade, né, que é mais um pilar para a diversidade e inclusão, só que a idade, ela é transversal.
né? A gente fala muito da interseccionalidade, porque tem os grupos de afinidade, são grupos ali que o preto é uma pessoa preta. Eu nunca vou saber o que é viver na pele dele, assim como a mulher, etc. Agora, a idade é uma coisa que passa por todos nós, né? Independentemente de gênero, de raça, de classe social, do que for, todos nós vamos envelhecer, né? Estamos envelhecendo. Então, a gente fala para a empresa, ela fala, porque muitas vezes a gente ouve assim, não, aqui a gente está com prioridade na questão de gênero e não conseguimos trabalhar a questão etária agora. Eu falo, ok, mas você pode trabalhar, colocar a lente da idade dentro da questão de gênero também. Se você está querendo trazer mais mulheres, não vai ser só mais mulheres jovens. Você pode trazer mulheres de todas as idades, inclusive 50 mais. Pessoas pretas, a mesma coisa. Porque quando você vai colocando, né, essas camadas, essa interseccionalidade, você vai vendo que fica mais desafiador. Uma mulher 50 mais, se ela for preta, é muito mais desafiador do que uma mulher branca jovem, que o homem nem se fala. E por aí vai. Então você pode e deve trabalhar a idade junto com os outros pilares, porque tá tudo interligado, né? E aí as empresas hoje em dia entendem a importância, começam a entender a importância disso, mas a gente faz muito treinamento e consultoria sobre diversidade etária, integração geracional, inclusão 50+, desde a entrada até a saída, preparação para aposentadoria, o lifelong learning, essa integração, né, transformar o choque em diálogo geracional, que é desafiador, mas é possível, porque a gente diz, né, a primeira vez na história da humanidade que a gente tem 4, daqui a pouco 5 gerações trabalhando juntas. Então, tudo bem, entender que é novo, é desafiador, mas é possível, tem como fazer. Não tem uma receita de bolo simples, porque cada organização tem a sua realidade, mas é super possível de fazer, contanto que você tenha um olhar estratégico, o apoio da liderança e colher todos os benefícios que isso traz, né? Então, é isso, a gente fala da representatividade, de tudo que eles trazem, mas esse olhar estratégico para o futuro da organização, né? Além de tudo que eles trazem, que a gente já falou, comprometimento, experiência, etc e tal. Se a população está envelhecendo e vai ser cada vez mais, né? A gente está vivendo mais e tendo menos filhos, então não é só que a gente está envelhecendo, a gente vai ter menos jovens. Então, se hoje já é difícil para a empresa reter os jovens, vai ser mais difícil ainda. Tem um estudo da GV que estima que em 2040, 57% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 45 anos. 2040 está logo aí, já está em 24, né? É menos de 16 anos, é muito pouco tempo para a empresa se preparar. Porque se ela continuar focando no jovem, ela daqui a pouco não vai estar preparada para esse futuro que está chegando, né? E o consumidor é a mesma coisa, né? Então, você ter pessoas mais velhas no seu time, você entende e atende melhor esse consumidor que ele já é gigantesco, né? E que muitas marcas ainda não estão olhando e estão perdendo essa fatia do mercado. Então, assim, não tem porquê. Só que tem essa cultura, esse etarismo ainda muito forte, que a gente precisa quebrar, falar sobre isso, para aí sim eles enxergarem com mais claridade todas essas vantagens. E aí você chegou num ponto que aí para mim é música, que é o consumidor. O consumidor, a gente sabe, acabamos de falar vários números, né, do envelhecimento da população. E sabe que você também compra, como consumidor, você compra também um ativo muito forte que é a confiança. Sim. Né? Então, um consumidor 50+, ele compra de quem ele confia. E ele também, por afinidade, vai comprar de uma 50+. Então, dando até um exemplo, eu adoro os exemplos, porque minha mãe me esgana cada vez que eu conto os exemplos dela, né? Minha mãe tem 86 e ela participa de um grupo de terceira idade em São Bernardo, que é de onde nós somos, e aquela coisa que, assim, uma fez design de sobrancelha. Passou pra outra que também fez design de sobrancelha no mesmo. Sim. Quando você vê, acho que tem umas 12 senhoras 80... Que estão sendo bem atendidas e viram clientes fiéis, nunca mais saem de lá, né? E a pessoa que faz o design da sobrancelha também é uma pessoa madura. Ou seja, a influência por afinidade é altamente relevante. Eu olhar que este consumidor, ele é lógico que cabe tudo. A gente sabe que tem a influência de última milha também acontecendo com jovens,
mas esse 50 a mais vai ser mais influenciado por outros 50 a mais. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, todas as senhorinhas lá com a sobrancelha feitas na mesma pessoa, porque tem a confiabilidade. Então, a gente tá falando de geração de renda. Super, né? super. De economia girando, né? E por que o consumidor maduro, ele vai confiar mais no influenciador, seja um amigo ou mesmo vendedor maduro? Porque não é só que eles identificam por causa da idade, é porque ele sabe que essa pessoa sente na pele as dores e as dificuldades que ele sente. Isso faz toda a diferença. Um jovem ir lá vender uma coisa para um maduro é muito mais desafiador, porque para ele transmitir toda aquela, né, esse conhecimento, ele tem que estudar muito, mas ele não vai viver na pele, né? Então, esse é um diferencial enorme, né, de quem sabe conversar, porque ele sabe o que o outro está vivendo, né? E aí, quando a gente fala desse consumidor, que é chamado de mercado prateado, né? Só para você ter ideia, no mundo representa como se fosse a terceira maior economia, ou seja, consome 15 trilhões de dólares por ano, os 50 a mais globalmente. No Brasil, são 2 trilhões de reais que são consumidos pelas pessoas com mais de 50 anos por ano. E tem várias pesquisas mostrando que essas pessoas se sentem invisibilizadas nas campanhas, não são bem atendidas, não se sentem reconhecidas pelas marcas, etc. e tal. Ou seja, tem esse mercado enorme aí, essas pessoas têm alto poder de consumo, geralmente a renda maior até do que os jovens, e a gente vê as campanhas, as empresas, as marcas ali fazendo campanha só com jovem, não sei o quê, com essa miopia, né? Ainda com o olhar antiquado de um Brasil que era jovem, que não é mais, né? E estão perdendo esse mercado prateado, né? Que é gigantesco, e daqui a pouco podem, de fato, ficar para fora, né? Ficar fora do mercado. Então, entender e atender esse público é crucial para o sucesso no futuro e do presente também. E você ter essas pessoas maduras para ter essa liga com o consumidor é fundamental, né? Então, a gente está dando aqui uma dica de ouro, porque por mais básico que possa parecer o que a gente está dizendo, muita gente ainda não enxergou isso, ou ainda acha que tem que focar no jovem, né? Então, quem já tá olhando para os 50 a mais e tem algumas marcas, tá surfando a onda. E aí tem coisas simples, eu sempre também costumo dar o exemplo da minha mãe, que às vezes ela vai fazer exame, consulta, essas coisas, e ela fala que chega lá, senta pra tirar sangue, e a enfermeira fala pra ela: senhora, dá o bracinho aqui pra mim. E aí minha mãe fica pé da vida, ela fala: não sou criança, por que tá me tratando assim? Né? Num lugar ali que tá acostumado a receber idosos, etc, né? E aí tem muita gente que fala, os idosos, a terceira idade, não sei o quê, e as pessoas não se identificam. Então tem essa coisa, muitas vezes, de infantilizar, de não saber como tratar, né? E os jovens, né, tem mais dificuldade ainda, porque no mundo deles, né, até os palavreados são outros. Então, coisas simples que as empresas têm que aprender, que mudanças sutis fazem toda a diferença, né? A gente fala para as empresas que às vezes fala pra gente: não, a gente aqui é super aberto a contratar pessoas mais velhas, eles que não chegam. Aí você vai na página de carreiras da empresa, só tem foto de jovem. As vagas, ali, uma comunicação super jovem. E aí a gente fala, pô, aí a pessoa não vai achar que é para ela, né? Perfeito. Então tem coisinhas que fazem muita diferença. E aí a gente tá indo pro caminho final aqui, Morris. Uma parte que eu acho super importante é ser atraente, né? Então, as empresas... E não é só quando eu crescer, quando uma empresa for grande eu penso nisso. Uhum. Mesmo empresário pequeno, como é que ele tá atraente para que as pessoas se aproximem da marca, da oportunidade de revender, da oportunidade de usar o produto, mas como é que as empresas são atraentes com a linguagem, com o canal certo também, porque muita gente fala assim, mas é porque a economia prateada não tá no Instagram. Será? Será? Né? É. Então, acho que tem uma parte aqui pra gente ir pra pergunta final também, é como é que uma empresa hoje é atraente, tanto no caso da venda direta para as pessoas revenderem, como para consumir, usando uma comunicação e um canal atraente.
é um imbróglio. Mas como é que pode chegar perto, se espelhar com exemplos positivos e surfar a onda, como você falou, né? Exatamente. Acho que você falou a palavra principal, que é comunicação. É se comunicar de uma forma que seja abrangente, que seja para todas as idades, né? Não é que você tem que esquecer o jovem, é não focar só no jovem. Então, será que a sua comunicação é inclusiva? A gente fala isso para as empresas até da comunicação interna, né? Imagina a externa, então, para falar com o consumidor. Será que você está usando... E a comunicação não são só os termos, as palavras, as gírias. É as fotos, os modelos que estão sendo usados, né? Tem essa diversidade também de idade na sua comunicação, nas campanhas, nas fotos que você coloca no seu site, tudo isso, né? Você está usando ali palavras, termos que são entendidos por pessoas de todas as idades, né? Primeiro é pensar nisso, que parece básico, mas as pessoas não fazem, né? Segundo é entender e pesquisar, que tem fácil esses números da economia prateada, para, né, levar ali para sua gestão e mostrar, por menor que seja a empresa, que tem um consumidor, uma fatia enorme ali do mercado prateado, que talvez você não esteja olhando e tá perdendo isso para o seu concorrente. Então, deixa eu me mexer, né? E aí, tá perto desse público, né? A gente tem na Maturi a comunidade Maturi, que eu te falei lá no início, tem 200 mil pessoas cadastradas. E hoje a gente tem empresas que patrocinam os eventos que a Maturi faz, cursos. Não é só porque a gente trabalha com esse público, é porque a gente tem um grande engajamento, né? Então, você usar as redes sociais, eles estão sim no Instagram, estão no TikTok, estão em qualquer lugar, né? E você engajar essas pessoas, você mostrar que o seu produto, o serviço também é para eles, você mostrar que você tem vendedores, né, e pessoas em qualquer área da empresa que também são maduras, né, para ter esse reconhecimento e engajar, começar a conversar com essas pessoas, trazer para perto, ouvir elas, né, essa coisa do feedback continua sendo fundamental. Então, não adianta eu fazer uma pesquisa de mercado se eu continuo longe desse público, né? Eu acho que é por aí, não tem uma receita de bolo simples, que varia muito da empresa, do segmento, mas essas são coisas básicas e fundamentais. E eu queria comentar uma coisa também, eu gosto muito daquele ditado, né? Pense dentro da caixa, não é só pensar fora da caixa. Eu vou dar um exemplo, né? Tem empresas que fazem reconhecimento por tempo de casa. E isso, eu acho que é uma linguagem super legal, interna da empresa. Empresário, pense nisso dentro de casa. Pense na sua empresa e valorize. E tenha a prova social de quem está lá com você. Então, poxa, às vezes você tem um colaborador que está contigo há 20, 30 anos. Use essa linguagem como prova social para falar. Aqui é um ambiente, né, que valoriza. Essa pessoa está conosco, ajudou a construir os tijolinhos dessa empresa. Então, também é uma linguagem super válida. Usar isso na sua comunicação, até de atração, porque é uma prova real, né? É um reconhecimento, né? Que é importante, é válido e tem que ser genuíno. Não adianta só sair na foto se na hora que essa pessoa se aposenta, né, ela não tem nenhum preparo. Tem várias questões, mas esse reconhecimento é um passo inicial super importante para servir de exemplo para quem está chegando, né? Para que a pessoa se sinta ali reconhecida e que essa pessoa possa também trazer toda a expertise, experiência dela para os demais, passar isso para frente, né? E aí, também, voltando um pouco nas dicas, acho que é legal reforçar, eu tinha falado antes um pouco dessa questão da linguagem, trazendo o exemplo da minha mãe, né? Que acho que é legal trazer para tangibilizar um pouco. Então, termos como idoso, terceira idade e melhor idade, não use, porque as pessoas não se identificam, porque o estereótipo que está por trás disso tá lá no passado, as pessoas não gostam de ser... Por mais que na lei 60 anos ou mais é idoso, as pessoas não gostam de ser chamadas de idosas. Aliás, tem pesquisa falando que a pessoa só se vê como idosa depois dos 80 anos, né? Então, a gente sempre falou na Maturi muito 50 a mais, 60 a mais, pessoas maduras. A gente usa o sênior, a gente fala os matures, né, da nossa comunidade, que ficou também uma forma carinhosa. Mas o principal é
o mesmo senhor ou senhora, que é um sinal de respeito, tem gente que não gosta, né? Fala, senhor tá no céu, não sei o que e tal. Perguntar como a pessoa gosta de ser chamada. Perfeito. Chamar pelo nome, tratar de igual para igual. Não é nem, né, o senhor ali, mas também não é o senhorzinho, senhorinha. Esse diminutivo é péssimo, né? Então tem um pouco essa noção que a gente fala que é o respeito, é tratar de igual para igual, perguntar como gosta de ser chamada e abraçar essas diferenças, né? E diminuir a brincadeira que a gente acha que ela é inofensiva, mas não é, né? Super. É a tiazinha da pipoca que fica ali na esquina, aquela senhorinha. E aí cai nisso que você falou, é uma brincadeira, mas ela não se vê como senhorinha, tiazinha, né? Não, essa coisa, igual você falou, né? O dinossauro, a tiazinha, o tiozão, não sei o quê. São coisas que são super pejorativas, mas que a gente brinca o tempo todo achando que são inofensivas, assim como piadas de cabelo branco, careca. E uma coisa que a gente faz muito, que é cheio de etarismo por trás, é elogiar a pessoa. Fala, nossa, você tá tão bem, tá parecendo mais jovem, você nem parece a idade que você tem. Olha isso! Né? Essa semana, a Ivete, lá no Carnaval, dando várias entrevistas, a pessoa falou, nossa, 51 anos, mas você tá com cara de 25. Ela falou, não, eu tô com cara de 51 mesmo. Porque 51 hoje em dia é assim, a pessoa tá ótima, tá bem. Então, a gente ter cuidado de falar, porque isso quer dizer o quê? Que com 51 você deveria estar acabada? Não, 51 hoje em dia a pessoa tá ótima, tá super bem, e vamos abraçar isso. É esse novo olhar sobre o envelhecimento que a gente precisa atualizar o chip, né? Muito legal. E aí também tem até aquela coisa que eu já falei, tá, Morris? Aquela coisa assim, mas o mundo tá chato porque não pode um monte de coisa. Eu já falei isso, né? E eu tenho olhado para o outro lado, né? Eu tenho olhado para assim, nossa, eu tenho que aprender sobre isso. A própria Ana Fontes, da Rede Mulher Empreendedora, sempre fala sobre isso, né? Fala sobre a gente ter cada vez mais o aprendizado, tá pronto para o letramento, porque a gente está em constante aprendizado. Não, isso é fundamental. Né? Pro pessoal maduro, a gente sempre fala a importância da humildade, de saber, por mais experiência que você tenha, que você tem muito para ensinar, você tem e vai ter muito para aprender, inclusive com os jovens, ter essa abertura para aprender e para ser gerido por pessoas mais jovens, e a curiosidade. Porque é isso, as coisas estão mudando o tempo todo, a gente precisa continuar se atualizando, que é o tal do lifelong learning, atualização contínua por toda a vida. Eu tô me dedicando cada vez mais à neurociência, né? Para entender os porquês. E tô na listinha lá de aprender um pouco mais sobre psicologia também. E aí eu falo, meu Deus, será que essa coisa do aprendizado, será que tem espaço de armazenamento, né? Muito legal. Tem, com certeza. Tem pesquisas mostrando que a idade não é empecilho pra gente aprender nada, muito pelo contrário. Você junta toda a experiência que você tem com coisas novas e isso traz um diferencial enorme. Muito bom! E aí, voltando pro assunto da venda direta e a oportunidade que as empresas têm, então, de olhar tanto para esse letramento, para ter esse... abraçar, não só pela causa, sim pela causa também, mas pelas oportunidades, quanto pro lado de um empreendedor que pensa em empreender, pensa até economicamente, ele precisa compor como aposentadoria, alguma coisa no gênero, vem para venda direta, porque sim, ele pode ser um influenciador, ter mercado, usar a comunidade dele também como uma fonte de networking e fechamento de vendas, e também as oportunidades que a gente tem de cada vez mais inspirar os jovens, porque eles também vão chegar lá, né? Sim, com certeza. E aí, falando da venda direta e dessas oportunidades, eu escrevi um e-book, Domine a Arte da Venda Direta, onde eu falo um pouco dessa estratégia até de compor seu time, essa estratégia toda de ser uma marca com uma sustentabilidade de modelo de negócio e também de propósito, e depois a execução também, como é que eu atraio pessoas para que essas pessoas levem depois para o consumidor, gerem renda e gerem o crescimento para sua marca. Então, o QR Code está aqui, domine a arte da venda direta, e eu vou ter muito prazer de continuar essa disseminação de oportunidades de negócio e também de impacto que a gente pode trazer social e tudo mais. Então, Morris, estamos chegando ao fim. Queria agradecer demais por todo esse convívio, todo esse aprendizado que eu tenho com os Matures. Me encaixo na comunidade Mature, cada vez mais olhando por essa... O que eu tenho de bom para compartilhar e o que eu tenho de bacana para aprender. Sim. Então, fica aqui o convite para a gente sempre ter
esses lugares de fala, essas trocas, levar a minha competência de vendas para os maduros e aprender tantas outras que a gente tem com os maduros também. Então, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, foi ótimo, adorei, o papo voou, eu vejo realmente também muita oportunidade nessa área de vendas e venda direta para os matures, já que, como eu falei, as vagas no mercado de trabalho, o etarismo ainda é muito forte, então, né, vamos olhar para essas outras oportunidades que você tem muito diferencial, então, por que não? Então, acho super válido, adorei, né? Acho que não só é gostoso, mas é importante esse papo. E sempre é bom estar junto com você, a comunidade de Maturi te adora, vamos continuar juntos aí. Amém. E aqui, até aproveitando aqui o teu espaço de câmera, deixa o convite para as pessoas, onde é que acham Maturi, que informações, deixa teu pitch aqui. Boa. Essa câmera é a sua. Boa, então quem quiser saber mais sobre a Maturi, nosso site é maturi.com.br, fácil de achar. O cadastro para o pessoal 50+, é gratuito, vagas, cursos, eventos, né? Os eventos que a Marcela tá lá ensinando sobre vendas são vários que a gente faz, tanto online como presencial. A gente tem o blog, tem canal no YouTube, tem muita informação, tem a Maturi Academy também com bastante conteúdo. E para as empresas a gente tem uma série de serviços, é só entrar lá também no site para saber o que a gente faz, a certificação Lead-Friendly, os treinamentos, consultoria, a parte de recrutamento e seleção. Então fica o convite para, além de se cadastrar lá, seguir a gente nas redes sociais para saber todas as novidades sobre isso. Esse é o cara! Morris, obrigada. Eu que agradeço, adorei, foi um prazer. O prazer é meu. E aqui fica o convite para você que assistiu a gente, continuar assistindo o DiretaCast, o podcast da Venda Direta, porque cada vez mais o objetivo é trazer democratização de informação que possa fazer a sua empresa também usar o canal, usar o modelo de negócio da Venda Direta para crescer, para contactar clientes, para incluir maduros e a gente tem, então, a transformação e a democratização da informação da venda direta. Obrigada, Morris. Valeu. Valeu, lindão.